Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lisandro Vasconcelos. Eu sou trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza e com muita alegria estamos aqui para mais um momento de troca de ideias, falarmos um pouco sobre Espiritismo. E o nosso tema de hoje é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, o capítulo que trata de coletâneas de preces espíritas, e especificamente os itens 34 a 37, que abordam os temas prece no perigo iminente e prece de ação de graças por haver escapado a um perigo. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, dando a nossa humilde colaboração para a União Espírita Maria de Nazaré e para começarmos o nosso trabalho, que possamos nos harmonizar, buscar a sintonia com o alto da forma mais bela e singela que existe, que é através da prece. Elevemos o nosso pensamento. Pai de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, para mais um momento de trabalho na divulgação da doutrina espírita. E te pedimos, Senhor, o amparo de que necessitamos, as inspirações, a desenvoltura, para que a mensagem possa ser transmitida da melhor maneira possível, de forma clara, alcançando a mente e o coração de quem nos assiste. Nos abençoa, Senhor, com as tuas vibrações fraternas de paz e de amor, hoje e sempre. Bem, queridos irmãos, essa questão da prece, que nós até já abordamos recentemente, é uma questão muito interessante, porque é uma coisa ampla. A gente pensa que prece é só fazer prece, mas quando a gente vai estudar e quando a gente começa a fazer prece realmente da maneira certa, a gente percebe que prece não é uma coisa tão simples assim. A prece realmente mexe conosco. A prece faz com que algo em nós mude. A prece faz com que nós entremos em sintonia com Deus, com o Criador, e assim uma série de benefícios que muitas vezes não são compreendidos nos acontecem. E aqui nós vamos falar um pouco de uma visão geral do que é a prece e depois vamos entrar na questão específica a que nos propomos. Então, sobre prece, nós vamos encontrar facilmente no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, no capítulo 2 da lei de adoração, na questão 659, que Kardec pergunta qual é o caráter geral da prece. Então é só para a gente ter uma noção do que é a prece, caráter geral da prece. E os Espíritos nos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então aí, nessa primeira frase da resposta, é entrar em sintonia com Deus, é comunicar-se com Deus. Isso é um resumo muito interessante, muito abrangente do que seria a prece. E os Espíritos continuam a nos esclarecer, dizendo: há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer.
Se a gente analisar direitinho, realmente, né, louvar, pedir e agradecer. Com certeza, o que mais a gente faz é pedir. Talvez até muitos de nós, né, agradeçamos, né, com o pedido alcançado ou não, aí nós agradecemos. Agora, talvez, esse terceiro aspecto, o de louvar, talvez seja até um pouquinho esquecido, né? Mas aqui a resposta é clara, né? Nós, através da prece, nos aproximamos de Deus, né? E podemos pedir, louvar ou agradecer, né? Agora, vamos nos ater só rapidamente num detalhe. Prece é um ato de adoração, é aproximar-se de Deus. Agora a gente aprende, né? Deus está em toda parte. Pô, se Ele está em toda parte, se Ele é onipresente, olha, Ele está aqui onde eu estou agora. Então por que não está ocorrendo uma sintonia minha com Deus? Então é um questionamento interessante para nós nos fazermos, né? Se Deus está em toda parte, Ele está aqui onde eu estou, onde você está. Então, a princípio, não precisaríamos de um recurso para estar em sintonia com eles, porque nós estamos aqui, junto dele. Para ser mais claro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, é dito: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, nós estamos em Deus. Deus está em toda parte, nós estamos aqui, então nós estamos em Deus. Então, se nós estamos em Deus, nos movemos e vivemos nele, e existimos nele, por que a prece para conseguir sintonia com ele? É algo interessante, né? Aí aqui está. Deus está em toda parte, em sintonia conosco. Agora, nós ainda, pelo nosso nível evolutivo, que ainda temos muito que aprender, somos ainda crianças espirituais, então por esse nível evolutivo ainda, primário, por assim dizer, nós é que não nos colocamos em sintonia com Deus. Ele está o tempo todo na sintonia dele conosco. Agora, nós, na nossa invigilância, aí realmente não nos colocamos em sintonia com Ele. E esse é um processo da gente com Deus, é um processo de mão dupla, que, na maior parte do tempo, funciona de mão única, de Deus para nós, onde nós temos que aprender a colocar esse processo no outro sentido também, de nós para Deus, e aí sim estarmos numa perfeita sintonia com o Criador. Aí quando nós fazemos a prece, agora aquela prece verdadeira, a prece com concentração, a prece com sentimento, com sinceridade, não palavras da boca para fora, né? Então nós aí nos concentramos, elevamos o nosso estado de espírito, mudamos o nosso padrão vibratório e aí, por alguns momentos, né, durante a prece, até um pouco depois da prece, isso pode durar ainda um tempo, nós nos colocamos em uma sintonia com Deus. Isso é interessante. Realmente, o ideal seria que nós ficássemos nesse estado de sintonia com Deus constantemente. O certo seria que isso fosse uma coisa natural, espontânea e constante. Só que, como foi dito, somos crianças espirituais e temos muito a aprender, então esse processo não acontece constantemente como deveria ser, não é natural e espontâneo como deveria ser. Mas com o passar do tempo, praticando muito, né, com a prece e nos melhorando, nos livrando das nossas imperfeições, então, com certeza chegaremos a esse nível de estarmos em constante sintonia
com Deus. E uma outra observação sobre a prece é que o resultado das preces depende também do nosso esforço. Deus nos ouve sempre. Deus sabe de tudo, de nossas vidas. Antes de nós pedirmos o que desejamos na prece a Deus, Deus já sabe. Ele conhece nosso íntimo, Ele conhece tudo, frente e verso da sua criatura. Então, na prece, ótimo, nós podemos pedir, é o que nós mais fazemos, mas temos que ficar atentos para um detalhe. Deus não nos isenta do trabalho, muito pelo contrário. Existe a lei do trabalho onde nós temos que estar empenhando nossos esforços para alcançar os nossos objetivos. É a lei para alcançarmos qualquer coisa. Para crescermos, temos que ter o nosso esforço, temos que ter o nosso empenho, temos que trabalhar. Então, a gente faz uma prece, faz um pedido a Deus. Ótimo. Deus se propõe a nos ajudar. Ele nos ouve, Ele percebe a nossa sinceridade na hora da prece, percebe a nossa boa intenção. Ótimo. Ótimo. Aí Ele nos proporciona as ferramentas para podermos, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, nosso empenho, com o uso das nossas forças e com o uso da nossa inteligência, alcançarmos o objetivo. Então é assim que a coisa funciona. E outro aspecto de caráter geral da prece, que muita gente às vezes se engana, é a prece não necessariamente nos livra das provações. A gente pode pedir qualquer coisa na prece. Aí a questão é de ser atendido do jeito que a gente quer, é outra história. E aí é que nós temos que ter cuidado. Porque aí nós muitas vezes alimentamos, né, a nossa incompreensão, e então às vezes nós nos deixamos levar pela rebeldia, pela indignação, porque Deus não atendeu exatamente a minha prece como eu gostaria. Ele atende do jeito que a gente precisa. Deus atende nossas preces da melhor maneira possível para que nós possamos crescer espiritualmente. E muitas vezes o pedido que a gente faz não vai proporcionar crescimento espiritual. Muitas das vezes os nossos pedidos são, infelizmente, coisas que vão acabar fazendo algum mal para a gente. Aí Deus, sabendo disso, como Ele é Pai, amoroso e justo, não vai deixar nenhum de seus filhos cair assim, tão facilmente, num erro. Então tenhamos cuidado quando a gente achar que uma prece não foi atendida, né? Quando a gente pedir para se livrar de uma provação e não ser atendido. A prece pode ser que não nos livre de uma provação. Se no nosso projeto reencarnatório estiver definido que nós temos que passar por determinada provação, porque aquela provação vai ser útil ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução, então nós vamos passar por essa provação. É inevitável. Agora, eu peço para não passar, né? Não acontece. Aí Deus, sabendo que é o melhor para mim, que eu passe pela provação e eu não tenho o meu pedido atendido, aí eu vou ficar revoltado,
eu tenho é que ficar resignado, eu tenho que treinar a aceitação, a resignação, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós ainda não sabemos o que é melhor para a gente, certo? Então, de uma forma ou de outra, se a prece for sincera, ela pode não nos livrar da provação, mas pode nos ajudar e muito a suportar a provação. O peso nos ombros da provação fica mais leve, a mente fica mais lúcida, consegue refletir melhor, consegue pensar melhor em como solucionar um problema, a mente fica mais lúcida, as ideias ficam mais claras. Eu evito, através da prece, da resignação, eu evito sintonia com espíritos perturbadores, onde se eu me enchesse de revolta, de indignação, facilmente eu poderia entrar em sintonia com algum espírito perturbador que aproveitaria esse momento de indignação, entraria em sintonia conosco, inspiraria muitas ideias nocivas que, caso eu acate e ponha em prática, a situação poderia se complicar muito mais ainda, a provação poderia ficar muito mais pesada e eu ainda poderia estender essa provação por mais tempo do que o necessário, até mesmo por mais encarnações aí na frente. Então, a prece, onde ela não é atendida, no sentido de nos livrar das provações, pelo menos vai nos proporcionar calma, paz de espírito, lucidez, sintonia com os espíritos amigos para suportar, tudo isso para nos ajudar a suportar e superar a provação. E sair dessa provação mais amadurecido, mais evoluído. E assim, a prece, né, tem o seu valor. Mesmo não atendida do jeito que nós desejamos, a prece só nos traz coisas boas, né? E agora, vamos para os específicos, né? No capítulo 28, fazendo uma rápida explanação, que é o último capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca uma coletânea de preces. E tem preces gerais, prece por aquele que ora, prece pelos vivos, prece pelos mortos, e preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. São preces para diversos tipos de situações. Mas vamos esclarecer uns detalhes antes de continuarmos. Kardec mesmo diz que no capítulo 28, essa coletânea de preces não é uma regra absoluta. Não é um formulário de preces absoluto para todo mundo usar certinho do jeito que está lá. Prece é para ser, preferencialmente, de forma espontânea, de coração. Quando as palavras saem na hora, né? Agora, tem pessoas que têm dificuldade de fazer prece espontânea. Então, Kardec colocou aí essas coletâneas para ajudar essas pessoas, né? Não que seja uma norma que tenha que todo mundo seguir rigorosamente e pronto. Não, não é isso. Mas é um auxílio para quem tem dificuldade de fazer prece espontânea. E ele mesmo diz uma coisa muito interessante. Se a gente parar para olhar toda a prece que tem nesse capítulo e buscar-lhe o sentido em profundidade, a essência de cada prece, nós vamos perceber que ali nós temos
como ele diz, os princípios da moral evangélica que foram desenvolvidos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali no capítulo 28, Kardec faz tipo um desfecho, como se fosse um grande resumo de tudo que foi trabalhado nos 27 capítulos anteriores e a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em forma de prece. É muito bonito, é bastante enriquecedor. A gente vai vendo aquelas preces, vai lendo, buscando a essência, o verdadeiro sentido delas. É maravilhoso, é muito bonito. Vamos lá, nós temos que falar, né, do prece onde a gente esteja passando por um perigo iminente. Agora vamos ver o que os Espíritos nos dizem a respeito dos perigos iminentes. No Livro dos Espíritos, na terceira parte das Leis Morais, no capítulo 10 da Lei de Liberdade, a questão 855 nos esclarece sobre isso, né? Qual o sentido de passarmos por um perigo e sairmos desse perigo ileso? A pergunta é: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? É uma pergunta interessante, né? E Kardec, os espíritos respondem. O objetivo desses perigos que muitas vezes nós passamos, né, são nos desviar do mal. Ah, mas como assim um perigo nos desvia do mal? A sabedoria divina. Onde a gente vê o mal, na maior parte das vezes, é um bem. Nós é que nos percebemos. Muitas vezes a gente está com os pensamentos e com as atitudes tão equivocadas que a gente precisa de um impacto num popular, um saculejo para retomar a consciência. Então aí, o que Deus faz? Não, peraí, ele percebe que nós estamos indo no caminho errado. Então tem que dar um freio, né? Tem que dar uma sacudida para despertar nossa consciência, para nos dar um alerta. Então ele faz com que a gente passe por um perigo. E quando a gente está passando por um perigo, a gente fica com medo. Aí, quando a gente está com medo, ou então quando a gente está sofrendo, pode ter certeza, queridos amigos, ou com medo ou sofrendo, o ser humano tem uma tendência natural a recorrer a Deus. Aí pede ajuda a Deus, num instante consegue elevar um pouco o pensamento e se dirigir a Deus. No dia a dia, quando a gente está bem, parece que nós não temos essa predisposição. Mas quando estamos num sofrimento, ou com medo de alguma coisa, de algum fato, de alguma situação que estejamos passando, num instantinho a gente volta a mente da gente para Deus. E aí, quando estamos passando no perigo e que automaticamente voltamos a nossa mente para Deus, nós refletimos. Não, por que será que eu estou passando por isso? Não, eu não estou entendendo. Aí a gente começa a refletir. E Deus aproveita esses momentos em que a gente consegue estabelecer uma sintonia com Ele e nos orienta. Através do perigo, do medo, a gente aprende uma lição. A gente é chamado a atenção e aprende uma lição, né? E Deus nos lembra dessa forma que nós somos fracos, que a nossa vida está, de fato, nas mãos dele. Nós não somos verdadeiramente donos de nossa vida. Deus é que é realmente dono, que conduz e sabe de tudo de nossas vidas, sabe o horário, o momento certo que a gente vai desencarnar. Então, nesse momento do perigo iminente, ele aproveita para dar uma sacudida e lembrar isso para a gente, né? E muitas vezes
um perigo iminente que a gente passa, nada mais é do que uma punição por algo errado que a gente tenha feito, ou por algo de bom que a gente deixou de fazer. Deus não deixa nada passar. Na lei de Deus, na lei de justiça, de amor e de caridade, não passa nada. Agora, o problema é que nós não costumamos fazer uma reflexão contínua, uma meditação, como alguns gostam de chamar, sobre nossos atos, né? Nós não costumamos seguir a orientação que nos é dada, salvo engano, por Santo Agostinho, que colocava a cabeça no travesseiro na hora de repousar, na hora de dormir, e pensava em tudo que tinha feito, se fez mal a alguém, se a consciência estava realmente limpa, né? Fazia esse exame de consciência. Mas, no geral, ainda nós não fazemos isso como deveríamos, constantemente, né? De forma espontânea. Então, muitas vezes a gente erra, ou muitas vezes a gente deixa de fazer o bem, e não percebemos ou não damos importância para isso e levamos a vida de uma forma que parece que isso é bom, que está tudo certo agir desse jeito. E não é assim. Então Deus dá um sacolejo para nos despertar e faz a gente passar por um perigo, né? E aí vem aquilo, não, peraí, mas se eu estou passando por um perigo, como é que uma prece pode nos livrar do perigo? Pode, com certeza sim. Quando eu faço uma prece, quando eu estou passando por um perigo e faço uma prece, o que acontece? Eu consigo me dirigir a Deus, fazer uma sintonia, né, com Deus, com os espíritos amigos, e peço para sair desse perigo. Então, nessa sintonia, possa ser que venha na minha mente um pensamento, uma ideia, de uma atitude que me faça sair do perigo. Deus não vai fazer o perigo se afastar de nós, mas Ele vai fazer nós nos afastarmos do perigo, né? Em resumo, é assim que funciona, né? E a prece que Kardec apresenta no capítulo 28, né, onde a pessoa pede ajuda quando está passando por um perigo iminente, é bem curtinha e é bem interessante, merece muita reflexão. A prece é assim: Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Então aí na primeira frase da prece, são 3 frases. Nessa primeira a gente já percebe um detalhe que muitas vezes passa desapercebido, meus irmãos. A gente muitas vezes se dirige a Deus, mas aqui, ó, Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Ele se dirige a Deus e ao anjo guardião. E quantas vezes, nas nossas preces, nós nos esquecemos de nos direcionar a esse espírito benevolente, extremamente paciente, que nos ajuda durante a encarnação inteira, que muitas vezes nos acompanha em diversas encarnações, pacientemente nos auxiliando nessa jornada evolutiva. E a gente esquece que é um espírito que está evoluído, que está conosco o tempo todo, e que nós podemos nos dirigir a Ele a qualquer momento. Não que esteja errado, mas eu me dirijo a Emmanuel, muita gente se dirige a Dr. Bezerra. É muito comum no centro que eu trabalho as pessoas fazerem prece para Alta de Souza. Não tem nada de errado nisso. Mas aí vem a pergunta: por que não fazer prece para o nosso anjo guardião, que está ali do nosso lado o tempo todo e cuja missão dele é nos ajudar? Aí a gente esquece desse espírito nobre e maravilhoso que todos nós temos, sem exceção, todos nós, e
fica aí a interrogação, né? Então, possamos colocar, lembrar e nos direcionar ao nosso anjo guardião nas nossas preces. Continuando a frase, a prece, segunda frase. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Olha só aí a prece que Kardec deixa para a gente. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Então, a gente percebe resignação. Nessa prece que Kardec deixou, não é me livra, por favor, urgentemente desse perigo. Ele coloca nas mãos de Deus. Se tem de sucumbir, seja feita que a vontade de Deus se cumpra. O que está totalmente de acordo com o exemplo de Jesus. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, nós temos que lembrar que somos criaturas imperfeitas, filhos de Deus. E quem tudo sabe, quem sabe o que é melhor para nós, é o Pai Criador. Temos que aprender a colocar nossas vidas nas mãos dele. Fazer a nossa parte, mas colocando nossa vida nas mãos dele. Então, nessa frase, temos aí uma belíssima lição. Que a vontade de Deus se cumpra. E quantas vezes a gente fala isso, de coração? Que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu gostaria muito disso, assim, 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 assim. Mas que seja feita a tua vontade. A gente pede e pede e pede e fica mentalizando aquilo. Mas a gente não diz que a vontade de Deus se cumpra. Então aí fica a lição para a gente. A gente faz os nossos pedidos, mas no fundo entrega a Deus porque Ele sabe que é melhor para a gente. Terceira e última frase da nossa prece. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Olha só aí, se devo ser salvo. Então aí ele, mais uma vez, coloca nas mãos de Deus, sair do perigo ou não. E ainda diz mais, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Então aí nós temos reparar o mal que eu haja feito, uma consciência. Realmente aí demonstra uma consciência de que não, peraí, a pessoa está sabendo, se eu estou passando por isso é porque eu fiz algo de errado. Se eu estou passando por esse perigo, eu estou merecendo. Deus não ia me fazer passar por uma situação dessa de perigo à toa. E Deus não brinca com as nossas vidas, Ele é justo e Ele é sábio. Se estamos passando por um perigo é porque necessitamos. Nós é que ainda não percebemos isso. Ou às vezes até percebemos e não aceitamos. E na prece, não é isso? Ele se coloca na condição de, caso seja salvo, que o resto da vida seja para reparar o mal que tenha sido feito, ou seja, aí demonstra-se o arrependimento. Então vejam que coisa bonita. Arrependimento, resignação perante a vontade de Deus, arrependimento. Nítido aí nessa prece, de forma bela, de forma exemplar, né? E aí, essa frasezinha, essa pequena prece nos dá uma lição. Analisando essa prece, a gente pode refletir muito sobre nossos atos. Será que estamos realmente confiando nossa vida a Deus? Ou estamos querendo fazer a nossa vida o que nós quisermos? Fica aí a reflexão para todos nós. Quando estamos passando por um momento difícil, será que nós realmente fazemos prece? Ou nos deixamos dominar pelo medo,
pela ansiedade, pela revolta, pela raiva. Quando estamos passando por um momento difícil, será que bate o arrependimento? E realmente, será que arrependidos a gente muda significativamente de atitude daí para frente? Então, a prece de 3 frases que nos traz muitas reflexões. E, dando prosseguimento, a outra prece é ação de graças por haver escapado a um perigo. Ela é um pouquinho maior. São 5 frases ao invés de 3. Né? Então aí Kardec está ensinando para a gente uma forma de fazer uma prece depois que a gente passou por um perigo, sobreviveu, né? E foi falar com Deus a respeito disso. Então ele começa: meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que estive ameaçado. Mais uma vez, ele coloca aí, ó, a prece sendo direcionada a Deus e ao anjo de guarda. Tanto na hora de pedir, na hora do perigo, como na hora de agradecer. Olha aí aquilo que foi dito no início da nossa explanação. Será que a gente está agradecendo tanto quanto pede? Ou será que nas nossas preces, nas nossas conversas com Deus, a gente está mais pedindo muito e agradecendo pouco? Talvez aí seja o momento de refletirmos sobre como está o sentimento de gratidão no nosso coração. Prosseguindo, seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Então olha aí a conscientização, pedindo a Deus, né, que esclareça quais foram os motivos que levaram a pessoa a passar pelo perigo. Então é isso, todo momento difícil que a gente passa tem que ser uma lição. Temos que tirar uma lição. A essência dos momentos difíceis que nós passamos é isso. Nos proporcionar alguma lição, que estamos precisando de muito. Agora, se nós vamos conseguir perceber isso, aí depende do nosso esforço. Então aqui nessa segunda frase da nossa prece, nós temos a orientação, é isso? Que me esclareça sobre as faltas que me colocaram sob a sua ameaça. Então, pedido de que Deus mostre qual foi o erro cometido que levou a pessoa a passar por determinado perigo. Ou seja, a gente tem sempre que buscar lição, esclarecimento, amadurecimento de um perigo, de uma situação difícil que a gente passa. Continuando, bem, compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que me podes tirar quando te apraza. Então aí o reconhecimento de uma verdade que muitas vezes nós não aceitamos. Nossas vidas estão, de fato, unicamente na mão de Deus. Então muitos de nós não aceitam isso. Alguns nem sabem, e uns que sabem não aceitam. Mas o fato é que realmente nossas vidas estão nas mãos de Deus. E aí cabe mais uma reflexão. Como é
que nós estamos em relação à aceitação do fato de que nossa vida está na mão do Criador, nas mãos do Criador, né? Pensemos nisso, meus irmãos. E prosseguindo, inspira-me por intermédio dos bons espíritos que me assistem o propósito de empregar utilmente o meu tempo que ainda me concederes na vida neste mundo. Olha aí. Depois de superar o perigo, pedindo a Deus para que os espíritos amigos, o anjo guardião e os demais espíritos amigos orientem para que a pessoa possa dedicar de forma útil o seu tempo daí para frente. Porque quantas são as vezes que a gente perde tempo com futilidades, com besteiras, coisas desnecessárias. E eu não falo aqui de um lazer sadio de forma alguma. O lazer sadio é bom, Deus aprova. Agora, o problema são as coisas fúteis, que não vão trazer nada de nobre para a gente. Então aí, depois de ter passado pelo perigo, de ter superado, ele pede para que o seu tempo, daí para frente, seja melhor aproveitado com coisas úteis. Vejam que coisa bonita. E ele finaliza: meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar meus erros e de fazer todo o bem que esteja a meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Então, olha só, mais uma vez, se direcionando ao anjo guardião, que está sempre do nosso lado, prontinho para nos dar conselhos, de diversas formas, prontinho a nos auxiliar, quando nós abrimos brecha para isso. Reparar os erros, fazer todo o bem que esteja ao alcance, né? Para que quando o anjo desencarne, a pessoa esteja realmente em uma condição melhor, menos onerado, já tenha quitado muitos dos débitos do seu passado. Então vejam só que prece bonita que nos transmite uma lição, uma profunda reflexão, uma lição valiosíssima, né? Então possamos pensar nisso e usarmos essa orientação, essa prece que nos foi trazida, que está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, da melhor forma possível, né? Agora, prece, né, para nos livrar de perigos. Agora, André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, volume 2, no capítulo 357, intitulado Perigos Internos, nos dá umas orientações muito bacanas. A gente pensa, quando fala prece para um perigo iminente, é passar por um perigo externo, né? É um acidente, é uma queda, é um naufrágio. A gente pensa logo nessas coisas assim de grande porte, né? E por aí vai. Mas ele, André Luiz, nos fala que temos que ter cuidado com perigos internos também. Os perigos são externos e internos e nos dá uma tremenda lição. Ele compara, né, perigos externos com internos de uma forma maravilhosa. E eu vou aqui pegar só alguns trechos. A explosão da bomba é mortal. Todos nós sabemos disso, uma bomba mata. Aí ele diz: lembre-se, a cólera é a explosão da raiva. Então ele nos alerta: não, a bomba é um perigo externo,
mas também a cólera, essa explosão de raiva, chamada cólera, também é um perigo, onde podem acontecer verdadeiras tragédias. Através da cólera, a gente pode adquirir débitos horríveis, né? Que para serem sanados talvez levem encarnações à frente. Então vejam aí que nós temos que nos resguardar e orar muito nos momentos de perigo, tanto externos como internos, né? E prosseguindo, um incêndio é destrutivo. Recorde, a revolta é o incêndio da inconformação. Então, quantos e quantos males nos são acometidos por conta de nossa revolta. Queridos irmãos, de uma forma geral, André Luiz nos fala aqui que sentimentos negativos, né, são verdadeiros perigos, que ele compara com perigos externos de grande porte, como explosão, incêndio, né? Uma revolta, um ato tomado, uma atitude tomada no momento de revolta, prejudica pessoas, muda, acaba, por assim dizer, com a vida das pessoas. Tenhamos cuidado com esses perigos internos, desses sentimentos desequilibrados que nós ainda temos dentro de nós. E ele prossegue: a enchente desorganiza e maltrata. Observe, a ambição é a enchente do desejo. Realmente, a enchente faz uma tragédia na vida da pessoa. Não é isso? Tira tudo da vida da pessoa, o móvel, a casa, os móveis da casa, né? Documento, roupas, deixa a pessoa numa situação deplorável. E ele aqui, em outras palavras, diz: a ambição também é a enchente do desejo. Quando os desejos desvairados estão num nível tão grandes, né, que se manifestam em forma de ambição. E uma pessoa movida cegamente pela ambição consegue, muitas das vezes, maltratar, pisar as pessoas, acabar, prejudicar a vida das pessoas. Olha aí o perigo, né? Para a gente ir finalizando, né? André Luiz diz: o terremoto mata. Medite, a paixão é o terremoto do sentimento. Então ele compara aqui a paixão com o terremoto. O terremoto destrói o que está na nossa frente. O terremoto faz abrir buracos, faz casas, prédios caírem, arruinam, casas e prédios se arruinam, né? E aqui ele diz: a paixão é o terremoto do sentimento. Quando nos deixamos guiar pela paixão, pelas nossas paixões, é como se nossa vida fosse realmente tomada por um grande terremoto, que abre o solo na nossa frente, faz um imenso buraco na nossa frente, e a gente fica sem caminho. Deixar conduzir-se a vida pela paixão é um perigo. A gente tem que se guiar pelo amor, pela razão, e não por sentimentos negativos. Então aqui ele faz essa comparação maravilhosa de que os perigos não são só esses externos, tem os internos, esses sentimentos ainda descompensados, negativos, que carregamos ainda dentro de nós. Isso é um verdadeiro convite à reforma íntima. Que possamos então
nos esforçar para fazer a nossa reforma íntima. E a prece nos auxilia muito nisso. A prece sincera, a prece feita da forma correta, feita de coração, com boa intenção, com a intenção de realmente receber ajuda para mudar por dentro. Ela faz isso. Nos livra dos perigos. Porque fazendo a reforma íntima, a gente vai eliminar o motivo, a causa que nos levou que possa nos levar a passar por algum perigo. E assim, a prece, fazendo sintonia com Deus, com os espíritos amigos, e não nos esqueçamos do nosso anjo guardião. Com a prece, com o esforço no dia a dia, com certeza nos tornaremos pessoas melhores. Deus colocou à nossa disposição esse recurso maravilhoso e que possamos fazer um bom uso deles. E aqui, só nos resta, depois dessas reflexões, que servem para todos nós, inclusive para esse que vos fala, vamos agradecer. Vamos fazer uma prece de agradecimento. Então que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso anjo guardião, para agradecer. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, e regente verdadeiro de nossas vidas. Anjo guardião, Espírito amigo, que está sempre conosco, te agradecemos e te pedimos força para continuar no caminho do bem, dando o melhor de nós, fazendo nossa reforma íntima, nos esforçando para nos tornar pessoas melhores, que pensem mais nos outros, que trabalhem mais pelos outros, assim colaborando para que o mundo se transforme num lugar melhor. Obrigado por tudo, meu Deus, obrigado por tudo, querido anjo guardião, e assim que possamos caminhar juntos na estrada que leva ao amor, a estrada que leva a Deus. Fica conosco hoje e sempre.